Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Felipe Marinho aqui da Pediatria, trazendo o assunto afecções respiratórias do recém-nascido. Então, esse grupo aqui de patologias, vocês vão notar que o diagnóstico diferencial é muito baseado em fatores de risco perinatais, a forma de apresentação clínica, né, além do desconforto respiratório, e também, pessoal, o padrão radiológico. Então, a gente vai precisar entender como é que a gente diferencia um grupo de patologia do outro. E é claro que antes da gente ir para a patologia específica, eu tenho que entender o que é que acontece no pulmão desses recém-nascidos, tanto lá no período ainda fetal, como também logo após o seu nascimento. Então vamos lá comigo entender um pouquinho do desenvolvimento pulmonar, dessa fisiologia pulmonar fetal, da embriologia pulmonar fetal. Então notem que a gente coloca aqui 4 fases de desenvolvimento pulmonar. A gente tem o estágio pseudoglandular, o estágio canalicular, o estágio sacular terminal e o estágio alveolar. Nós temos o interesse, pessoal, durante o pré-natal, que as crianças, todas elas, todos os recém-nascidos, eles nasçam como? No estágio alveolar, porque seria o estágio de maturação pulmonar, que eles vão estar mais bem adaptados à vida extrauterina. E por que eles vão estar mais adaptados aqui nesse estágio? Notem, comparativamente do estágio pseudoglandular com o estágio alveolar, que a gente tem mais ramificações. Então notem que a gente tem alvéolo propriamente dito. Então vocês vão ver, ó, muito mais ramificação aqui nessa fase 4 do que na fase 1. A gente vai ter uma mudança do epitélio respiratório. Então antes era o epitélio cuboide, que a espessura das células é maior, em relação ao epitélio escamoso, aqui já do estágio alveolar. Então sua espessura ela é menor, facilitando assim a troca gasosa, a hematose pulmonar. Notem também uma diminuição do espaço intersticial. Então essas células de tecido conjuntivo, que anteriormente eram muito mais importantes em relação à quantidade lá no estágio pseudoglandular em relação ao estágio alveolar, a gente tem uma diminuição da quantidade de interstício entre os capilares e entre os alvéolos. Então notem também isso. A gente tem muito mais capilar ao redor das estruturas respiratórias do que tinha anteriormente. Então, ó, eu tenho vários capilares aqui próximo dos alvéolos, diferentemente, ó, do estágio pseudoglandular. Então, o que acontece, né? Quando a gente nasce antes do tempo, a gente vai ter esse resto de desenvolvimento para a época alveolar fora do útero. Isso com estímulos diferentes, às vezes com oxigênio, o que pode causar um distúrbio nesse desenvolvimento pulmonar, cursando, por exemplo, com a broncodisplasia, que é uma complicação do tratamento, por exemplo, da síndrome do desconforto respiratório, que acontece especialmente naqueles prematuros extremos. Então, o desenvolvimento pulmonar ele precisa ser entendido dessa forma para que a gente consiga até explicar que grupos diferentes de recém-nascidos, em relação à sua idade estacional, vão se comportar também de forma diferente em relação à epidemiologia, né, das patologias que os afetam. Mas, Felipe, só o desenvolvimento pulmonar ele é importante? Não, pessoal. A gente também tem que entender que existem vários eventos que acontecem logo após o nascimento, ou pelo menos ali naquele período mais imediato. Quais são esses eventos, né? Então vamos imaginar aqui. O que acontece depois que essa criança, né, ela chora? Então a gente sabe que a primeira coisa é que ela fica chateada, inclusive ela chora porque está chateada. Então, além do chateamento, além do choro, além de você avaliar, né, aquela reavaliação ali da reanimação neonatal, é termo, tá chorando, tem um bom tônus, a gente tem que ver que as crianças, elas vão ter várias mudanças logo após aquele momento. Então, no período fetal, a gente tinha um aspecto bem importante, que a placenta, ela fazia tudo. Então a difusão gasosa, mas também de nutrientes, ela acontecia só na placenta. O nosso pulmão não tinha função de hematose pulmonar. Então ele não trocava gás. E ele fazia o quê, pessoal? Ele ficava cheio de líquido. E aí com isso, essa quantidade de líquidos, a pouca, né, pessoal, circulação para aquele local, precisava que esse pulmão tivesse uma alta resistência vascular pulmonar para fazer o shunt. Se o pulmão não está funcionando da maneira, né, que ele vai ser usado posteriormente, ele também não precisa receber o sangue que vai receber depois que a criança nascer. Então existe um aumento da resistência vascular pulmonar. Os vasos pulmonares vão estar com vasoconstricção, o pulmão vai estar cheio de líquido.
Depois que a criança nasce, e aí é fofo da gente entender, por isso que tá aí o coração, no período pós-natal, o pulmão adquire a sua função propriamente dita. E aí ele começa a fazer hematose pulmonar. Essa hematose pulmonar, ela vai ser realizada desde que o pulmão perca o líquido, ou seja, a gente expulse aquele líquido que está dentro do pulmão, reabsorva alguma quantidade e a gente faça a troca gasosa. Então os alvéolos vão estar lá com oxigênio vindo do ar ambiente e esse oxigênio ele vai ter que entrar para os capilares pulmonares do mesmo jeito que o gás carbônico tem que sair. Felipe, isso acontece de que forma, já que os vasos estavam vasoconstritos? Felipe, vai acontecer com a redução drástica da resistência vascular pulmonar. Então, o oxigênio, pessoal, ele é um grande vasodilatador pulmonar. Então, logo após o nascimento da criança, esses vasos, eles dilatam e diminuem drasticamente a resistência vascular pulmonar, facilitando dessa forma também o início da nossa querida hematose pulmonar. Qualquer problema nesse período, por exemplo, uma diminuição da reabsorção de líquido ou da eliminação desse líquido, ou você tem alguma outra substância nesse pulmão atrapalhando a ventilação, ou a gente tem uma menor redução da resistência vascular pulmonar, fazendo com que esses vasos ainda continuem com algum grau de constrição, ou até eu tenho alguma estrutura que nem era para estar no pulmão, mas está lá no pulmão, na verdade está no tórax, atrapalhando a dinâmica ventilatória. Então qualquer coisa dessa, então, um desenvolvimento alterado, uma hematose pulmonar que não está acontecendo por alguma estrutura que está atrapalhando a ventilação, ou que tem alguma estrutura que está atrapalhando, tá certo? A passagem do ar, ou ainda uma redução da resistência vascular pulmonar que não acontece, pode causar distúrbios respiratórios no nosso neonato. E aí a gente coloca um grupo de diagnóstico diferencial, tá? E aí qual é esse grupo que a gente tem que ficar feliz de saber na aula de hoje, pessoal? São os diagnósticos diferenciais das afecções respiratórias do recém-nascido. Isso é importante eu saber? É importantíssimo, porque as afecções respiratórias do recém-nascido são a principal causa de admissão na UTI neonatal. Inclusive, também é uma das principais causas de mortalidade no período neonatal. Então já é a primeira coisa que vocês têm que sair daqui sabendo. Então o neonatologista, ele é um profissional que é preparado para fazer diagnósticos diferenciais em neonatologia. Então, na grande maioria das vezes, a UTI neo está lotada de distúrbios respiratórios do recém-nascido. Pode ser isso junto com malformações congênitas, com cardiopatias congênitas, com outras alterações. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente também tem que saber, porque a prova gosta de cobrar. Neonatologia é uma grande área da pediatria. Então, vamos entender aqui como é que a gente vai diferenciar isso aí de maneira bem legal. De uma maneira bem ampla, Felipe. Primeiro, a gente vai falar de quê? Vamos lá. Doenças respiratórias do período neonatal. Então, o menino chegou com desconforto, eu penso em doenças respiratórias do período neonatal. É claro que antes de eu pensar em alguma coisa propriamente dita do pulmão, a gente precisa afastar o quê? Causas metabólicas, causas centrais e cardiopatias congênitas. Felipe, eu sempre tenho que afastar? Não, pessoal, às vezes vai estar tudo associado. Mas uma, causa dessa pode cursar com desconforto respiratório do recém-nascido. Então eu posso ter uma acidose por causa de uma sepse, mesmo que não tenha acometimento pulmonar fazendo desconforto. Eu posso ter um paciente que foi um hipoxiado grave e fazer lá uma causa central, que ele está hipoventilando, ou ele está fazendo aquele ritmo respiratório irregular, ou ainda posso ter uma cardiopatia congênita, que esse paciente está tendo um hiperfluxo, ou até às vezes ele está fazendo um baixo débito, fazendo uma sepse associada a essa cardiopatia congênita, ou fazendo só um baixo débito com a cardiopatia congênita, fazendo acidose e a criança fazendo ataque apneia para compensar. Então eu tenho causas ali que também podem cursar com desconforto respiratório no recém-nascido. Mas é óbvio, pessoal, quando a questão coloca isso para vocês, ela vai querer 3 grupos de patologia. O primeiro é o grupo da imaturidade pulmonar, ou seja, o pulmão não desenvolveu da forma correta. Aí a gente chama de síndrome do desconforto respiratório. O segundo grupo é quando eu tenho alguma intercorrência perinatal. Pô, será que essa criança ela aspirou mecônio em grande quantidade e fez uma síndrome de aspiração meconial? Será que eu não fiz uma reabsorção adequada do líquido pulmonar e fiz uma taquipneia transitória do recém-nascido? Será que essa mãe fez uma infecção perinatal e essa criança acabou também, adquirindo essa bactéria e aí fez uma pneumonia neonatal, que é um dos diagnósticos, pessoal, também aqui dos desconfortos?
Ou será que essa criança fez uma passagem da resistência vascular pulmonar inadequada e está evoluindo com a hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido? Então olha aqui que a gente já tem os grupos de doença. O último, pessoal, são das malformações pulmonares. Eu coloquei aqui como exemplo a hérnia diafragmática, porque é o que mais cai em prova, ou seja, a gente tem uma malformação do diafragma, as alças sobem, e aí acaba com a dinâmica ventilatória. E por incrível que pareça, o pulmão é mal formado. Além de ter uma hérnia diafragmática, o pulmão desse lado acometido, ele está hipoplásico. Eu posso ter hipoplasia só? Posso, pessoal. Mas na grande maioria das vezes, na prova, tem hérnia diafragmática associada. Então, além de ter lá um negócio, uma estrutura atrapalhando a ventilação, o pulmão daquele lado ainda não existe, ou existe de uma forma muito ruim. Ele está displásico, ele está realmente hipoplásico. Ele está lá pequenininho. Então ele não vai ter função. Felipe, beleza. Então a gente entendeu ali diagnóstico diferencial, entendeu fisiologia, entendeu também até embriologia, entendeu a passagem da criança depois do período fetal para o período pós-natal. O que é que eu também tenho que saber? De forma genérica, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente chega nos específicos. Eu tenho que saber isso aqui. Isso aqui, pessoal, é quase um Yoda, tá? A gente vai ter que saber ir de frente para trás, de trás para frente, para a gente entender basicamente como é que as coisas elas vão poder cair na sua prova. Os desconfortos respiratórios precoces do período neonatal, ou seja, a criança nasceu e já teve desconforto, eles vão ter uma ampla gama de dados que você vai precisar ir atrás. Que dados são esses? Vamos lá comigo. Idade gestacional. Então, tem uma criança prematura extrema, SDR até prova em contrário. Eu tenho uma criança que nasceu depois das 41 semanas. Então, fez lá um pós-datismo, ela é pós-natal. Felipe, o que é que a gente pode ter? Síndrome de aspiração meconial, uma hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Então são coisas ali que a gente vai aprendendo com as questões. Outra coisa importante, pessoal, características do líquido amniótico. Para eu ter uma síndrome de aspiração meconial, eu aspirei mecônio. Então tem que ser um líquido meconial, a questão vai dar. Felipe, eu tenho um líquido quente, um líquido fétido, a mãe teve febre intraparto. Corioamnionitis materna, maior chance de pneumonia neonatal no recém-nascido. Felipe, eu tenho comorbidades maternas. Como assim? Eu tenho uma criança que teve, foi exposta, na verdade, a uma pré-eclâmpsia grave. Nasceu PIG. Ela sofreu a gravidez inteira. Maior chance de hipertensão pulmonar persistente recém-nascido. É uma criança, filha de uma mãe diabética. Diabetes atrasa o desenvolvimento pulmonar. Então ela tem uma maior chance de ter uma síndrome do desconforto respiratório. Então a gente vai aprendendo ali de novo, aos poucos. Outro aspecto, trabalho de parto. Teve ou não teve? Essa é clássica. Cesárea eletiva. Não teve trabalho de parto. Marcaram a cesárea da mulher. TTRN. Taquipneia transitória do recém-nascido. Penúltimo aspecto. Risco de infecção perinatal. Para quê? Para ir atrás de pneumonia neonatal. Sempre esse daí, inclusive, é um dos dados que você tem que ir atrás. Tanto para dar diagnóstico de pneumonia neonatal, como na sepse neonatal precoce. E o último aspecto que é importantíssimo que vocês saibam é a presença ou não de hipóxia perinatal. Por quê? Porque se eu tenho hipóxia, eu tenho alteração vascular, pessoal, que não vai deixar o pulmão vasodilatar de forma esperada. Então eu tenho maior chance de ter uma hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Até cansei. Mas isso aqui, pessoal, de longe, é o mais importante que vocês entendam. Então eu preciso saber desses aspectos e fiquem atentos em cada doença que a gente vai pontuar junto com vocês. Além da gente falar dessa parte genérica da investigação, algumas questões elas estão voltando a cobrar o que nós chamamos de avaliação do desconforto respiratório neonatal precoce. E esse score que a gente utiliza é o boletim de Silverman-Anderson. Então esse cara, ele fez um score, tá? Baseado em pontuações em fatores de desconforto respiratório. Então notem que são 5 parâmetros que pontuam do 0 ao 2. Notem comigo que ele utiliza a retração intercostal superior e inferior. Na verdade, ele fala ali da dinâmica da coordenação do pulmão e do abdômen. Então notem quando está sincronizado, 0. Quando tem um declive, ou seja, tem tiragem subcostal, tem 1 ponto. E quando eu tenho um balancinho, ou seja, uma descoordenação completa do tórax do abdômen, a gente pontua 2. Eu tenho uma retração intercostal, propriamente dita, que é o que a gente mais conhece, que ele chama de inferior. Então não tem tiragem pouco visível e tiragem bem marcada. Eu também tenho uma retração chifoide, e ele também fala ausente, pouco visível e marcada, cada um pontua de um jeito diferente. O batimento de aleta nasal, ou de asas nasais, então tá ausente, tá discreto, tá bastante marcante.
Batimento de asa nasal é característico de lactente jovem, pessoal, é muito mais comum a gente ver nesses lactentes jovens. E o gemido, né? Esse gemido, ele é conhecido dos neonatologistas, porque quando a criança está dispneica, tem um desconforto respiratório bem importante, ela faz gemência, tá? E ela é, na grande maioria das vezes, em relação à sua gravidade, ela é audível sem o estetoscópio. Então notem que isso é importantíssimo para avaliar. Felipe, eu avalio de que forma? Eu avalio tanto da forma pontual, então eu vejo ele e defino se ele tem um desconforto respiratório leve, se ele é moderado ou se ele é grave. Ele é considerado moderado já a partir de 4 pontos, até 6, e ele é grave a partir de 7. Inclusive, se ele for acima de 4, eu preciso tomar condutas. Então, eu preciso fazer algum suporte para essa criança. Então, isso já é uma coisa importante para que vocês entendam. E eu também avalio esse desconforto do ponto de vista longitudinal. Avalio agora a criança está com um boletim de 6. Coloco ele num CPAP, numa ventilação não invasiva, vai para um 2. Óbvio que respondeu. Então, eu consigo avaliar comparativamente. Além da avaliação clínica desse desconforto respiratório neonatal precoce, a gente pode utilizar alguns exames complementares. Em geral, uma avaliação laboratorial, como é o caso, por exemplo, do diagnóstico diferencial para sepse neonatal, mas também, olha aqui, a queridinha das provas, a avaliação radiológica. Então, a avaliação radiológica, vocês vão notar que ela é presente na maioria das questões. Então, isso aí, pessoal, vocês têm que ter ciência do porquê isso é importantíssimo para a gente entender. Tanto o diagnóstico diferencial em relação a todos aqueles aspectos que a gente comentou, como também aqui em relação à radiografia de tórax. Mas tudo bem, a gente acaba essa aula, digamos assim, essa parte mais introdutória, e vamos seguir agora para patologias em específico.